Será que na vida você não é a pessoa que está tentando montar um quebra-cabeça de 500 peças sozinha, sem imagem, sem direção, sem nada? Pois é, muitas pessoas ficam fazendo isso com a sua própria vida e nem se dão conta. É como se eu estivesse te entregando esse pacotinho aqui, com essas várias peças aqui dentro, sem te dar isso aqui como direção. Então, quando você tem essa direção, fica muito mais fácil você arrumar um lugar e começar a montar as peças, não é mesmo? Só que o mesmo acontece com a nossa própria vida. E é isso que muitas mulheres estão pecando, estão errando quando falam de alcançar objetivos, quando falam de melhorar a sua própria vida. Elas simplesmente querem, mas elas não têm direção alguma. Então é como se elas estivessem literalmente vivendo a vida com uma venda. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre ações pontuais que você precisa começar a fazer agora para sair dessa pessoa perdida com 500 peças na mão sem saber o que fazer, para aquela pessoa que tem um direcionamento claro e objetivo para que você alcance aí os seus objetivos, seja montar um quebra-cabeça ou seja melhorar a sua vida em algum aspecto aí. Primeira coisa que eu começo a perceber em mulheres, que é muito comum, querer. Eu quero tal coisa, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa. Só que só o querer não é o que vai fazer você de fato transformar a sua vida. O só o querer não vai funcionar nada. Você já ouviu aquela frase que diz assim, aquele ditado, né, que diz assim, querer é poder? Não é. Intencionar é poder. Quando você intenciona as suas ações, aí sim você tem uma arma poderosa na sua vida, porque aquilo que você quer sai do campo das ideias e passa para a prática. Então, Tati, quero melhorar o meu corpo, o que eu preciso fazer? Você sabe o que você precisa fazer, mas você está intencionando isso? Você está colocando isso no seu dia a dia? Ou você está aí às cegas, ó, com os olhos vendados e tentando ver o que vai dar, e aí quando chega mais um final de mês, mais um final de ano, e as coisas estão exatamente como estavam há 10 anos atrás, por exemplo. Então, não, né? Então, para você se sentir muito mais direcionada, é importante entender quais são as ações necessárias para que você alcance os seus objetivos. E outra questão importante aqui, e que essa aqui é um calcanhar de Aquiles muito grande na vida de muitas mulheres, que é a dificuldade de entender que precisam de ajuda em determinado momento. Então a gente não sabe de tudo. Você não sabe o que de fato tem te paralisado. Eu tenho um método chamado Despertar, que dentro da comunidade, o primeiro módulo que a gente fala ali é sobre autoconhecimento. Se você já faz terapia, então você já deve ter noção do porquê que você faz o que você faz, qual é o seu sistema de crenças, por que você pensa de determinada forma, por que você age de determinada forma, porque esse é o beabá do processo de autoconhecimento. Se você não sabe essa resposta, volte 3 casinhas e vá procurar saber, porque isso é fundamental. E aí, dentro dessa construção toda de entender o porquê que eu funciono, ela não consegue pedir ajuda justamente por não sentir essa necessidade. E aí as coisas vão se atropelando. Eu começo algo, procrastino e fica por isso mesmo. Eu começo algo, não termino, fica por isso mesmo. Eu começo algo, enfrento o desafio, paraliso, fica por isso mesmo. Você nunca busca saber o porquê que você está fazendo essas coisas. E quando você não busca saber por que você está fazendo essas coisas, a chance é de você sempre repetir isso num loop infinito. E aí, ciclo após ciclo, ano após ano, você vai repetindo isso. E adivinha? Você não vai chegar em canto nenhum. Nunca vai conseguir montar nem o seu quebra-cabeça, nem a vida dos seus sonhos. E aí a gente já viu, né? Não vai dar em nada. O terceiro ponto super importante que você precisa hoje começar a entender, agora, nesse momento, que é a diferença de você caminhar sozinho e de você caminhar acompanhada de pessoas. Ter um suporte, ter uma psicóloga, ter um grupo que te apoie, ter pessoas com objetivos em comum faz total diferença. Por que é muito difícil, às vezes, desenvolver certos tipos de hábito? Porque você não se coloca nos ambientes certos. Então, se você quer desenvolver qualquer coisa na sua vida, seja a sua mentalidade, o seu autoconhecimento, o seu corpo, a gente precisa se juntar, se unir com pessoas que estejam coerentes com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente é. Então, como é que você vai desenvolver uma habilidade se você está se expondo a essa habilidade uma vez ou outra? É a mesma coisa que você querer falar um novo idioma e você estudar uma vez no mês. Você pode até conseguir daqui a muito tempo, mas você vai conseguir
de uma forma muito mais lenta do que uma pessoa que estuda todos os dias ou toda semana. Então é muito importante você entender que para desenvolver as nossas habilidades emocionais, a gente precisa do mesmo esforço que a gente precisa para desenvolver habilidades físicas, por exemplo. Você não vai ficar forte indo para academia uma vez no mês. Não vai. Você não vai ficar mais inteligente lendo uma página de livro por ano. Não existe isso. Então é a constância que faz, de fato, a diferença dentro daquilo que a gente precisa desenvolver. E dentro da comunidade Despertar, a gente tem esse ambiente apoiador de mulheres que decidiram transformar as suas vidas, buscaram ajuda e agora elas têm um plano prático do que elas precisam fazer. E principalmente elas sabem o que as paralisa. Olha só que loucura. Então você vai começar a descobrir por que você procrastina, por que você não enfrenta desafios, por que você se sente insegura, por que você começa coisas e não termina, por que você tem tantos problemas de relacionamento às vezes com as pessoas. Tudo isso faz parte da orientação que você precisa ter para conseguir montar aí o quebra-cabeças da sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa seu like aqui, que é muito importante. E se inscreve no canal, com certeza, para o YouTube entender e te recomendar mais desse conteúdo. Inclusive, vou deixar aqui no card um vídeo incrível para você começar a assumir a responsabilidade pela sua vida e parar de terceirizar isso. Então, bora, eu te espero lá.